Então vamos lá resolver os exercícios. Olha só, esse primeiro aí ele fala assim, que tem a resistência elétrica no dispositivo, é definida como a razão entre a diferença potencial e a corrente elétrica entre ele, né? Que é a definição de resistência, não é nada demais. Para medir a resistência elétrica R de um resistor, Rafael conectou a esse dispositivo de duas maneiras diferentes um voltímetro e um amperímetro. E uma bateria, como representado na figura. Então, eu tenho duas figuras aqui, ó. Tá? O que ele quer saber? Nessas figuras, os círculos representam os medidores e o retângulo o resistor. Considerando essas informações, identifique diretamente nessas duas figuras com a letra V e depois com a letra A, né, quem é o voltímetro e qual é o amperímetro. Tranquilo? Então vamos lá. Então, vamos olhar os pontos e as correntes elétricas. Então vamos lá. Esse ponto aqui eu vou chamar de A. Esse aqui também vai ser A. Esse aqui também vai ser A. Do outro lado aqui eu vou ter B. Agora, com a presença, né, dos elementos, tornando eles ideais, tá? Eles não fazem parte do circuito assim, eles não vão realizar nenhuma alteração no circuito. Então, eu chamaria aqui também de B, ok? E aqui também de B. Mesma coisa aqui embaixo, certo? Então, o que a gente viu? A gente viu que o amperímetro ele tem que estar em série e o voltímetro em paralelo com o elemento. O nosso elemento aí do circuito não tem a resistência, né? Assim como a bateria, tem aqui ó, mais e menos. O voltímetro tem que estar em paralelo. Se a bateria está entre A e B, a resistência está entre A e B, então o voltímetro também tem que estar em A e B. Então, por que esse daqui é voltímetro? Porque eles têm que estar em... Deve estar em paralelo no circuito. Tranquilo? E o amperímetro? O amperímetro tem que estar no caminho da corrente. Vamos fazer a corrente? Vamos lá. Ele sai do positivo, vai chegar aqui. Ó. Quando chegar nesse nó aqui, o que vai acontecer? O voltímetro tem resistência infinita. Então não vai passar corrente por ele. Vai passar só corrente pela resistência. Vai virar aqui e vai passar por quem? Pelo amperímetro. Ó. Né? Então, o perímetro daqui. Aqui embaixo você vai ter a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Quem está em paralelo? Ó, entre A e B da fonte, que é o mesmo A e B da resistência, está em A e B o voltímetro aqui, ó. E quem está em série? Vamos analisar o percurso da corrente. A corrente sai do positivo, passa pelo perímetro, que tem resistência nula, então só vamos considerar a resistência lá do circuito mesmo. Pronto. Essa é a corrente. Ele deve estar em série no circuito. Beleza? 45. Uma pessoa planeja o circuito conforme mostra a figura abaixo. A corrente I, olha lá aqui, ó. I parte do ponto A e chega ao ponto B. É de 10 amperes. Então, ele já deu uma informação aqui, ó. Ela vai chegar aqui no ponto A e vai atingir lá o ponto B, ok? Só que ela chega nesse nó, que é o A, e se divide em duas partes, I1 e I2. Sob tais condições, o valor da corrente medida pelo amperímetro, então ele quer saber quanto vale o I2, e a tensão registrada pelo voltímetro é de respectivamente quanto? Vamos olhar, lembra da aula passada? Da proporção das resistências? Ó, aqui eu tenho uma resistência de 12 nesse caminho. E aqui eu tenho uma resistência de 4. Lembra que eu falei que o amperímetro e o voltímetro aí só estão indicando que eu vou ter que tirar essas medidas, tá? A presença deles não interfere no circuito, então ignora eles, tá bom? Então, o que você tem? Você tem um percurso de 12 e um percurso de 4. Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Então, olha lá. Na resistência de 12, que é a maior, eu vou falar que passa uma corrente I. E na de 4, que é
3 vezes menor que 12, eu vou falar que passa 3i. Então, vamos fazer a lei dos nós? Lei dos nós. Lei dos nós diz que o que entra tem que ser igual ao que sai, certo? Então, quanto entrou? 10. Quanto saiu? I mais 3i. Então, o que você vai ter? Que 10 é igual a 4i. E que i está dando 2,5 amperes. Então, nessa parte aqui de cima, que é a resistência de 12, passa 2,5 amperes. Na parte de baixo vai passar quanto? 7,5 amperes. Beleza? Agora que eu sei a corrente que passa pela resistência de 2, né, as duas resistências de 2, eu posso determinar a diferença de potencial. Diferença de potencial. Entre quem? Eu vou chamar aqui, ó, entre o ponto C e B, que é onde que está o voltímetro. Para saber a diferença de potencial, eu tenho que fazer a resistência que está entre os pontos vezes a corrente. Então, vamos lá. Qual é a resistência que está entre os pontos C e B? 2. Qual é a corrente? 7,5. Isso vai dar 15 volts. Beleza? E aí vai nos dar a alternativa D. A última questão caiu no Enem é só de posicionamento, onde que estão os elementos aí, os voltímetros e o amperímetro num circuito residencial. Tá? Um circuito residencial, a gente já viu lá atrás, a gente vai ver depois na próxima semana, ele tem seus elementos em paralelo. Para quê? Para que todos tenham a mesma diferença de potencial. Então ele fala assim, ó, o eletricista analisa o diagrama de instalação elétrica para planejar medições de tensão e corrente. Nesse ambiente existem uma geladeira, que é a letra G, uma tomada, a letra T, e a lâmpada, que é a letra L. O eletricista deseja medir a tensão elétrica aplicada na geladeira e a corrente total na lâmpada. Para isso, ele dispõe de um voltímetro e um amperímetro. Então, o que acontece? A lâmpada está aqui, ó. Se ele quer medir a corrente na lâmpada, ele tem que botar um amperímetro em série com a lâmpada. Então, onde que eu vou botar o amperímetro? Eu tenho que botar assim, ó, em alguma posição, ou aqui, junto da lâmpada. Beleza? E ele quer medir o quê? A diferença de potencial na geladeira. Então, eu tenho que botar o voltímetro entre os mesmos pontos que estão a geladeira. O voltímetro vai estar aqui, por exemplo. Vai ter que estar de alguma maneira relacionado a esse ponto e este. Pode ser desse lado, pode ser nos parecidos deles aqui, né? Pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, mas entre os mesmos pontos. Então, vamos olhar? Começar pela lâmpada. Esse aqui da lâmpada estaria certo, ó. Aqui não estaria certo. Aqui não estaria certo, porque está em paralelo. Aqui estaria certo, aqui estaria certo. Agora, o voltímetro. Aqui não posso, por quê? Porque o voltímetro está em série com a geladeira. Aqui também está em série com a geladeira. Aqui poderia, mas já não vai ser, né? Aqui está em paralelo com a geladeira, ó. Os pontos aqui iguais, ó. Aqui também. E aqui também poderia. Aí você fala, tá, mas qual a diferença entre a letra D e a letra E? É esse cara aqui, ó. Eu posso colocar um amperímetro em paralelo? Não posso. Eu estou colocando o amperímetro aqui em série para medir a corrente total do circuito. Beleza? Então, a alternativa aqui seria a E. Agora, quem quiser maior profundidade, vai lá nas questões extras, tá bom? Eu vou deixar lá quais são as questões do livro que você deve fazer para aprofundar.